Olá, gente, mais uma noite aí com vocês. Deixa eu ver se o som tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Sou Paula Souza, aromaterapeuta e consultora da Terra. Sejam sempre bem-vindos a mais uma aula, né? Uma aula de educação aromaterapêutica, né? De conhecimentos e de muitas emoções, né? Eu sempre falo que a aromaterapia traz a emoção no nosso cotidiano, traz nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Oi, Cássia, seja bem-vinda. Vou chamar o pessoal para entrar, fazer parte aí, e explicar um pouquinho mais sobre a aromaterapia e a autoanálise, né? Como que é essa autoanálise emocional, a forma de cuidados, quais os óleos são adaptados para esses, né? Que a gente fala que no nosso cotidiano a gente se auto-boicota muito, tá? E não tem uma fase muito próspera, né? Para se autoanalisar. Então eu vim trazer hoje um pouco sobre isso, né? Primeiramente, quando foi a última vez que você conseguiu olhar para um caminho, tá? Direcionar e dar aquele brilho suave no olhar e se entendendo nesse caminho com uma ideia que você acreditasse piamente. Sabe quando você olha o seu caminho, que você começa a se autoanalisar e fala, eu vou por aqui, mas com convicção? Qual foi a sua última vez? Isso é uma autoanálise que a gente sempre faz e que eu desenvolvo na vivência terapêutica, né, com os óleos essenciais, por autoconhecimento, tá? Porque quando a gente não se conhece, a gente não sabe o caminho que a gente vai trilhar, tá? Uma outra pergunta que também, assim, eu faço, não forçosamente, mas de uma forma mais ampla para que as pessoas entendam, né? Porque na vivência, geralmente, são várias pessoas juntas, e às vezes depende da pergunta que você faz, umas você agride, outras não entende. Mas o foco são exatamente essas perguntas, né? O porquê da necessidade de marcá-las, tá? De escrever no caderno, de se autoanalisar, de estar se conectando consigo mesmo, tá? Quando foi a última vez que você prestou atenção no som da sua voz? São perguntas tão fáceis, são perguntas que soam de uma forma, como me entender, né? Escutando a minha voz, sim, que a pessoa que escuta a sua própria voz, ela tem os dois lados, né? A gente sempre tem os dois lados da moeda. Aí brincando, todo mundo fala, quando tá muito nervoso, você tá escutando a sua própria voz? Ou porque a pessoa está demasiado agressiva, tá? Porque tem isso. A agressividade, ela falar num tom mais alto com quem ela está batendo papo, ou ela está com uma grande dificuldade de se entender e entender o próximo, tá? Tem essa autoanálise. Ou ela está com problema de surdez. A gente não tem esse costume de falar, ué, você está gritando por quê? Não está ouvindo a sua voz? Só que ele tem esses dois lados, tá? Esses dois lados são exatamente isso. O não se escutar, porque também não entende o que o seu próximo está falando, tá? Não raciocina de uma forma completa, ou porque está com distúrbio. Olha só onde chega algumas perguntas, e que geralmente a gente não faz pra gente mesmo, né? A gente não se entende, então a gente também não completa, ou completa a frase do outro para também não entender. A audição muitas vezes faz essa pegadinha, mas são boicotes emocionais que a gente tem, tá? Quando as pessoas também falam com você, né, com respeito, ou falam com ignorância, criticam ou tiram sarro, quais são suas reações? Quais são os seus limites? Uns se tornam muito explosivos, outros se calam. Nem sempre quem cala consente.
quem se cala está no modo zen, ou porque não entendeu totalmente o que foi falado. Uma outra análise que é ótima também para fazer, o receber carinho e atenção, tá? Como você gostaria de receber carinho, de receber atenção hoje? Só que a gente sempre vai por mais profundo na autoanálise, tá? Quando a gente entra na autoanálise, a gente sempre pergunta, você recebeu carinho, atenção na sua infância? Ou foi deixado de lado? Tá? Porque a gente tem um regresso. E muitos dos altos boicotes e sofrimentos emocionais estão escondidos lá atrás, tá? Ele foi feito um caminho de piso sobre piso, bloco sobre bloco. Sabe quando a pessoa é magoada? Boa noite, Fátima. A Márcia Santos também, seja bem-vinda. Então, a gente está fazendo uma autoanálise emocional, tá? Com os óleos essenciais. O porquê da vivência, do viver e entender o seu próprio cotidiano e ter de volta o benefício dos óleos essenciais para essa autoajuda. Oi, Nicole, seja bem-vinda. Então, é muito bom quando a gente faz a autoanálise, tá? A gente fazer anotações, porque não adianta eu te dar um direcionamento e você, conforme os olhos vivenciar o óleo, não reaproveitar tudo isso, tá? Então, cada dia, cada passo tem que ser notado, porque ele tem que ser relido por você depois, para entender as suas passagens, tá? Então, outra coisa também que é muito bom prestar atenção, tá? Sofrer. Lá atrás, na sua infância, você teve algum sofrimento por essas atenções? Aconteceu alguma agressão que te marcou? Ou entender o corpo físico e aquilo que foi apagado, um pouco mais profundo? Existiu algum abuso físico, verbal, sexual? Porque muitas vezes a pessoa hoje se auto-boicota, principalmente adultos, tá? Se sabotam emocionalmente e vivem de crises muito extensas, tá? De depressão, porque lá atrás escondeu grandes abusos, grandes traumas e não tem coragem de jogar para fora. Isso tem que parar. A gente tem que se entender como um ser humano de livre-arbítrio, mas com condições de poder caminhar, tá? E dentro da aromaterapia a gente traz muito isso, essa relação emocional de se entender. Por que você pode sofrer e a pessoa que te fez sofrer não pode saber disso? É uma pergunta. O porquê você pode guardar coisas que você não gostou e não pode falar? Então, essa autoanálise emocional, ela é muito mais importante do que qualquer outra análise, porque muitos transtornos físicos e mentais vêm exatamente desse ponto. E entender que ser, né, como aromaterapeuta e educadora terapêutica, é uma fase que eu venho para ensinar, entender. Eu já passei por isso, já passei pela fase de me entender. Porque a gente, quando começa no processo de estudo da aromaterapia, a gente trabalha isso. E não pense que a aromaterapia, ela é só o uso de óleos. Nunca. Ela nunca foi só o uso de óleos. Ela foi um tratamento de entendimento interno para você concluir o seu externo, tá? É uma fonte mais natural, sim. É um tratamento que ele vai fazer duplo, não é só o óleo, é você. E essa união que se faz é que se traz benefícios. Outra pergunta. Não sei como o povo consegue fazer essas coisas, mas tudo bem. Então, outra coisa que a gente também pode estar se perguntando, tá? No início, depende de cada ponto que você quer se entender, por onde você quer começar, tá? Os seus fracassos são aceitos ou julgados?
No seu comportamento, como você aceita algo que não deu certo? Como você se retrata sobre isso? Você faz dele um pingo num balde cheio d'água para transbordar, ou você para analisar? Então, tem várias perguntas dentro da autoanálise de grandes estudos comportamentais que eu sempre peço na vivência para se fazer, né? Há quem pense que a vivência é só um jogo. Não. Ela vai além de você jogar com o seu próprio pensamento, com suas próprias atitudes. Porque mesmo fazendo várias perguntas, na hora de responder, muita gente se auto-boicota. Não acontece muito isso? Então, como que a gente vai para um outro tipo de processo? Nós sempre crescemos com todas as mudanças do cotidiano, na casa, na família, com os filhos, ou para quem não tem filhos, sozinho, mas no próprio ambiente tentando se entender. E muitas dessas experiências também deixam a gente muito frustrada, tá? Porque você queria uma parede branca, ela não ficou branca do jeito que você queria gelo. Porque você se boicotou na hora de escolher a cor. Eu queria um amarelo vivo, que desse vida, que desse alegria. Mas quando você coloca ele na sua parede, ele transforma-se em outra cor. Então são sentimentos que começam a se auto-boicotar em pequenas coisas. É onde a gente sempre busca através da infância, tá? A importância dessa autoanálise, tá? Periodicamente, é de reflexão e entender que o óleo faz essa busca interior e que você permita-se trabalhar é muito importante, tá? Quando a gente faz num aspecto geral, quando a gente vai trabalhar não só a gente, no difusor que a gente coloca no ambiente e que a gente coloca para todos, se existe 2 pessoas ou 3 pessoas dentro de uma casa, as anotações são múltiplas, porque primeiro você tem que se auto-entender, depois você vai entender a reação de quem está com você, tá? E você nitidamente consegue, antes de qualquer coisa, enxergar as ações dos outros e não as suas. Porque existe um auto-boicote, porque a primeira ação tem que ser sua e não dos outros. Porque quando você coloca um difusor exatamente para ele limpar o ambiente e tratar de emoções, tá? Porque são específicos, tratar das emoções pela respiração, você está tratando primeiro você. Porque as perguntas vieram direto para você. E são vários pontos de interrogação esperando que você responda. E muitas vezes, principalmente mães, esquecem de ver isso. Ela esquece de buscar no seu autoentendimento quem ela é. Ela consegue ver, meu filho ficou confuso, meu filho está agitado. Mas e você? Onde você está? Em que patamar de todas essas perguntas, dessa autoanálise que se precisa ser feito, você está? Quais foram as suas anotações diretas? Então tem muito isso, tá? E os olhos que a gente se permite tratar, principalmente limpezas, para tentar aprofundar um pouco mais dentro da gente mesmo, é o pinho siberiano, o melaleuca, o brilt, que são óleos canforados que, além de atravessar a nossa respiração para limpeza, também trabalham o nosso cognitivo, tá? Eles atravessam por quê? Quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem algum resfriado ou até está atacado de algumas alergias, a gente se aprofunda sempre em óleos canforados. Por quê? A gente fala limpeza. Se a gente não se permitir a limpeza, primeiro, do olfato, a gente não consegue sentir no sensorial os outros benefícios, tá? Por isso que às vezes todo mundo fala assim, quando é pro corpo, o tratamento do corpo. Então, é passado, né? É feito massagem, pode ser respirado, depende, mas tem que se passar. O primeiro tato é passar o óleo no corpo. Quando a gente trata o emocional, a gente trata com a respiração. É engraçado, né, o uso dos olhos,
Por que a respiração? Porque os nossos primeiros sentidos e o primeiro contato são sempre o olfato. As nossas lembranças antigas vieram pelo olfato que ficaram marcantes. Alguns traumas muito específicos foram com o cheiro de grama ou terra. Já pararam para pensar nisso? A terra ela é tão linda, ela tem, como eu falo, tem todo um crescimento. A gente se representa como terra, mas também pode estagnar, né? Então, às vezes a gente confunde alguns cheiros como ruins e alguns cheiros como bons. Agora, quem nunca sentiu o cheiro de uma boa comida da avó, daquela bala que te representou o amor, daquela música que te traz uma lembrança de um doce, né? Que a sua mãe fazia e que te traz saudades. Então, tudo isso vem pelo olfato. Todos os sentimentos que a gente trabalha são olfativos. E a transformação ela é mútua e ela é muito sentida. Algumas pessoas levam dias para sentir, através da inalação diária, o que está acontecendo dentro dela. Porque se auto-boicota a partir do primeiro momento. Principalmente quem sofreu traumas. Então, a aromaterapia, educação, é entender a possibilidade de você trabalhar toda essa especialidade, passo a passo, movimento por movimento, e entender que você pode ir além dos seus passos com o tratamento aromaterapêutico, tá? Se fizer a reflexão em vários aspectos, tá? Se você dividir aí nas suas notações, vou dividir autobloqueio, sentimento de culpa. Como que eu faço essa autoanálise? No que eu me bloqueio, ou no que eu sou bloqueada? Eu sou na fala, eu sou no conversar, estar com pessoas, no receber e dar carinho. Uma coisa que eu trabalhei muito no dar e receber carinho, no entender o porquê grudar as pessoas, né? Vinha as pessoas, abraçavam e ficava ali, né? Segurando. E você assim, não, chega, né? Já abraçou. A gente não tem esse costume? Muita gente tem esse costume. Tem gente que gosta de ficar assim, grudadinho. Tem gente que gosta, porém ela afasta. Porque em algum ponto, tá, da vida dela, isso também foi feito. Existe um bloqueio. Ou através da própria família, tá? Eram muito, como fala, inseparados, né? Colocados assim, somos nós, porém não tem muito contato, eu te amo, não era muito falado, ou não era muito mostrado. As mães antigamente tinham esse amparo, né? Essa que foi uma vivência passada pra gente. Então, menina sentadinha, se tivesse com um monte de menino, a menina ficava sentada ali, não podia brincar. Quase querendo correr junto com os meninos, jogar bola, mas não podia. Né? São coisas que foram acontecendo e que a gente foi bloqueando. E que a gente foi adaptando pra gente. Então, entrando no nosso DNA, ela ficou ali incrustada. E que hoje a gente tenta mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, que não, parou. Só que tudo tem um trabalho interno da gente. Tem um trabalho todo emocional que a gente precisa tirar, desbloquear. Tá? E entender essas ações são muito importantes. Quando a gente começa a entender o nosso crescimento e a nossa mudança, tá? A partir da nossa personalidade. O estudo dos óleos essenciais com esses 3 óleos, tá? Que a gente faz sempre as 3 primeiras etapas, trabalhando com Sibéria na limpeza emocional, tá? Para que os outros óleos, quando adentrem, você consiga entender os seus boicotes profundos, tá? Porque ele vai em busca mesmo e trabalha isso, tá? No respirar.
O porquê essas mudanças foram agressivas na nossa personalidade, na experiência de vida, a importância periódica, tá? Ela é concebida a partir do momento que você queira. Ninguém te impõe nada. Você pode passar na aromaterapia com um aromaterapeuta e ele trabalhar várias discussões com você, e você, ao sair de lá, você auto se boicotar por não querer transformar mais, apenas nessa autoanálise. O que acontece? Se você acha que toda essa transformação que estava ali no consultório, personalizado, e que você deveria transcender e levar para fora e continuar o tratamento, tá? Interno, porque é muito pessoal, é seu, você se auto-boicotou. Geralmente fala assim, agora eu tô bem. Aí você vai fazer uma autoanálise com uma pessoa que se auto-boicota a partir do momento que sai, ela está totalmente transformada e regressiva 2 vezes mais. Por que essa transformação? O porquê não esse entender, o não querer se entender. Então a permissão vai sim da pessoa, tá? Mesmo que a gente trabalhe com os olhos, outras pessoas entendem e veem as reações dos olhos, mas ela aqui dentro não, tá? Então algumas pessoas falam assim, mas eu tô fazendo um tratamento e não tô vendo diferença. Você pode não estar vendo diferença. Converse com outra pessoa, uma pessoa que entenda o seu cotidiano. Muda. Só que a pessoa se boicota tanto que ela não consegue perceber o que o óleo está fazendo. Que o próprio óleo essencial está ajudando, tá? Organização. Uma das coisas que capacita o emocional ou incapacita o emocional são o tempo. Por que o tempo? Gente, a gente foi regrado para trabalhar com o tempo, com horas. Levantar de manhã, tanto é que é tua regrinha. Levanta de manhã, vai trabalhar, mas antes deixa café, toalha, cama pronta, não sei o que, não sei o que. A gente vai trabalhando com regras. A partir do momento que a gente não consegue cumprir uma regra hoje. Eu vou tentar amanhã, mas não deu tempo. Outra regra. Quando chega no final de semana, a pessoa está totalmente estafada. Ela está totalmente fora da casinha. Porque não conseguiu cumprir as regras. Tem gente que é tão maçante nessa questão de regras, né? Hoje eu passo, lavo, cozinho. Não, eu passo hoje, descanso um dia, passo no... É assim, a gente vive de regras. E a gente conta tempo. Tanto é que a gente conta tempo que a gente fala assim para os filhos, 10 horas na cama, porque você também quer descansar ou quer assistir um filme até às 11, dormir e acordar 5, 6 da manhã. A gente vive de tempo. E o nosso emocional também foi regulado com o tempo. Por isso que a gente conta os traumas desde a infância, porque foram adquiridos com o tempo. Só que os resultados estão agora. Então, entender essa passagem é tão importante quanto a análise, quanto o estar, né? Como é você pegar um vidrinho, né? Aí você vai lá, você já montou um vidro de óleo essencial para poder passar. E mesmo assim, olha como a gente auto se boicota. Na hora de passar, você olha para o óleo. Você não se entende com ele. Eu vou passar. Vou ver se é bom. Espera aí. Você vai ver se é bom ou você quer que ele seja bom? Porque o primeiro comando é seu. O primeiro comando de qualquer coisa, até de você ir no médico, o médico falar, você precisa tratar dessa gripe. Você vai tomar esse remédio X para melhorar. Você chega em casa e vai falar assim, o médico me deu esse remédio X, né? Se alopata, eu vou sarar, né? Toma. Já tomei. Sabe o que acontece quando o milho você melhora? Para de tomar. Se é 7 dias, você toma 2. Perdi a hora. A mesma coisa é feito com o natural. Nós temos hora, nós temos regras, tá? Nós temos que entender o porquê. Hoje muita gente compra as coisas por impulso. Não se analisa. Tem coisas que você tem em casa, você não sabe nem para que serve.
por impulso, por cobrir algum ato que você precisava cobrir, tá? Até um estresse. Você precisava comprar aquele pano ou aquela lixa de unha, porque ela precisava cobrir. Você precisava comprar. Tem gente que o emocional tá tão pesado que compra a lixa para cobrir o que ela precisa tratar. Então a gente trabalha com esses olhos para clareza, limpeza, tá? Para a pessoa começar a se entender. Então os 7 dias é crucial no tratamento de vivência emocional, tá? Porque é onde a gente adquire as regras, tá? Adquire no nosso cotidiano. Aí fala assim, mas como é feito isso? De manhã e à noite. Acordou, escovou os dentes, passou o óleo, respirou, porque você já levanta sem pensar que a primeira coisa que você faz é respirar profundamente. Vocês já pararam para pensar nisso? A primeira coisa que você faz, o corpo altamente já se enche de ar. E a gente não analisa isso. A gente, antes de abrir os olhos, a gente respira profundamente. Que é o primeiro contato com o dia. E a partir daí você sabe como você vai levantar. Porque é esse comando mental que a respiração traz. Por que a importância da vivência e do respirar, começar o tratamento pela manhã? Por causa disso. É o primeiro contato que você vai ter pela manhã. Antes de uma xícara de chá, uma xícara de café, a primeira coisa que você faz, levantou, sentou na cama, depois você vai para o seu cotidiano. Nosso olho vai tratar dessa forma emocional? Vai, e muito mais. Que é sempre a primeira percepção que você carrega no dia. Às vezes, para vocês terem uma ideia, você teve uma noite até bem dormida, e de repente, o jeito que você respirou, ou no susto, ou na primeira ação, você já levantou de mau humor. Por quê? Você não fez a respiração completa. Você não se conectou consigo mesma. Hoje, oi Giovana, seja bem-vinda. Hoje, como vocês levantaram? Vocês podem me responder? Qual foi o humor que vocês trouxeram hoje? Seja bem-vinda. Como foi o seu humor hoje? Quem pode me responder aí? Primeira coisa que lembra, pela manhã, como foi o seu levantar? Tem gente que nem sabe. Eu concordo se vocês não lembrarem, entendo, mas são perguntas que a gente se faz e deve se fazer sempre. O respirar é o primeiro contato, é a primeira ativação das células e dos neurônios. A forma que você respira, o que você quer trazer para você. Então, tudo isso, o levantar azeda. Tem gente que eu costumo falar assim, nossa, hoje levantou dando bom dia para cavalo. Que a pessoa mal levantou, ela já está toda bagunçada e com o humor totalmente transformado. Por quê? Não foi importante levantar e respirar suavemente, se conectar consigo mesmo? E ao deitar, também fazer o mesmo exercício. Que a partir do momento que você faz esse exercício de respiração com os óleos essenciais, você começa a ativar suas células para fazer o mesmo de manhã. Porque para quem não sabe, quando a gente dorme, a gente passa por um período de incubadora, né? A respiração fica muito suave, ela não tem o transtorno do dia a dia, né? A gente tem que programar ela para descanso e a gente programa pela respiração. Ninguém dorme fazendo isso. Não, a gente dorme tentando conectar o nosso eu para descanso, tá? Então a gente trabalha sempre os primeiros 7 dias, ou com Sibéria, ou com melaleuca, tá? Com óleos canforados como brilt, eucalipto. Como é gostoso você acordar ou dormir com óleo canforado.
Sentir que você está limpando suas vias aéreas, ativando as suas células mesmo ao dormir e ao acordar. Entender essa parte é muito importante, tá? Outra coisa, todo mundo precisa de um autocuidado nessa correria do dia a dia, tá? E a nossa saúde mental, ela tem uma rotina transformadora, tá? Essa rotina, ela vem registrada de variações de humor, como eu estava falando. O fato de você dar no seu diário, né, fazer as suas anotações é muito importante, tá? Fazer a anotação é chata, fazer um diário é muito chato, tá? É uma coisa, assim, muito pessoal, a gente entende, tá? Mas é tão importante. Hoje, a maioria das pessoas, tá? Com essa transformação que ocorreu no mundo, parou de fazer as anotações pessoais. Ela faz anotações de serviço. Só que se vê essa anotação de serviço como algo imposto. Tudo que é imposto é muito ruim, tá? Então entender que você não impõe. Você faz graduativamente todo esse contato, tá? Para trabalhar. Então, ao longo do período de toda a vivência terapêutica, ela precisa ser anotada, tá? Para que no final dos 7 dias, que você tenha aquele período de descanso, você consiga analisar tudo aquilo que você já percorreu e quais foram os pontos que você ainda não teve coragem de fuçar dentro de você. E que você vai precisar trabalhar com segundos olhos, você vai ter que ir atrás. Por autoconhecimento, tá? A voz interior é um sexto sentido, né, que a gente fala. Esse sexto sentido, ele traz muitas anotações e perfeitas de autoanálise. Quem já não ouviu falar assim em um pensamento e falar, ah, não, tô louca, né, vou pensar nisso, tô louca. Da onde surgiu isso? Então, assim, às vezes a gente não entende o porquê alguns surgimentos de coisas, né, de lembranças. Por que eu tô lembrando disso agora? Eu era tão pequeno. Porque entender que o que é alguma coisa que marcou, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha autoanálise com Sibéria, eu lembrei de um fato muito interessante. De estar sentada, de me ver sentada na beirada de uma árvore, com um vestido totalmente branco e com a toalhinha que minha mãe colocava e o meu pai me dando pastel. Olha que interessante, sentir esse carinho. E entender que por causa das ações, né, de ser criada totalmente dura e massiva, ela não demonstrava tanto isso e nem meu pai. Era bom dia, boa tarde, benção, né? Mas aquele intuito de resgatar aquele amor que eles me transmitiram já foi o meu alicerce. Já era meu alicerce. Então voltar até esses pensamentos não é ruim. É identificar o que as cores podem te representar, o porquê tantos detalhes da sua infância, o porquê algumas regressões durante a infância, alguns traumas, tá? Então tem todo esse entendimento, tá? Quando a gente começa a fazer a limpeza emocional. Ela tem uma transformação muito, muito interessante, tá? Dizer coisas positivas também é muito bom, tá? Tanto o melaleuca, a gente trabalha bastante com ele, com excesso de raiva, para não estar xingando e sim entendendo por que as ações. Porque da mesma forma que você acha que a pessoa não te entende, você também não vai entender a outra pessoa que está do seu lado. Porque se você não parar para analisar, porque tem gente que assim, ouve a palavra e já rebote. Ali já começa uma briga. Porque não ouviu. Olha os barulhentos daqui de casa, gente. Porque as pessoas não ouviram direito as palavras, não as analisaram, que a cabeça não processou ela direito. E automaticamente ela expulsou de outra forma mais agressiva. Então a gente trabalha com melaleuca nesse intuito, de amenizar, né, as suas agressões, de liberar aquela massa totalmente negativa, tá? Junto com o Siberian, tanto é que a gente pode trabalhar os dois no mesmo dia, ou um de manhã ou um à noite, tá? Para estar equilibrando.
Ou é o dia que alguém chegou, te falou um palavrão, do nada, e por receber aquela agressividade você devolveu 2 vezes mais. Ou porque uma pessoa não tinha nada a ver com a sua vida, veio lá e foi fazer algum, você não gostou e também devolveu. Não parou para prestar atenção que às vezes aquela pessoa precisa tanto de uma autoanálise quanto você. Tá? Então tem muito isso. O óleo ele tem a capacidade de transformação da gente, das células, tá? Sensoriais, de intuição, auto-boicote, além da limpeza emocional, do se entender em si. Por isso a anotação ela é muito importante, porque às vezes a gente perde a florzinha que tinha no vestido debaixo daquela árvore. É exatamente isso. Descrever como um todo. E às vezes fazer desenho de como você se via, que se chama também arte-terapia, que faz parte de todo um processo, faz parte de toda a sua transformação. Ainda que você se vê pequena na transformação, ela já fez muito, porque quando a gente termina os 7 dias de transformação e de entendimento dos óleos essenciais com o corpo, com o nosso cognitivo, a gente percebe que houve muitas mudanças e descreve essa mudança. Boa noite, Tainá. Descreve muito essas mudanças, tá? O entender e a capacitar o corpo a tratar como natural, tá? E ser naturalmente flexível para isso é muito importante, tá? Outra coisa que assim a gente sempre passa, que os pensamentos diários da gente, eles são como um furacão, tá? Você começa a levantar, você já pensa, lava, passa, cozinha, enxágua, vai trabalhar, o chefe briga, a criança grita, alguém te liga, corre aqui, você tem que, como fala, levar uma roupa para a costureira. Então, o organizar dessas ações tá na cabeça. Ela também transforma o humor da gente no dia, tá? O refletir essa voz interior de parar, tá na hora de você parar e se conectar consigo mesma, é importantíssimo, tá? O automático, a gente está no botão automático, levanta, fica no automático que acaba desregulando todo o humor, tá? Muitas vezes, muitas pessoas têm inchaço no corpo, porque levanta mal no dia, porque faz mal para si mesmo no dia a dia, nesse automático. Quantas vezes você não parou para beber aquela água e você percebeu que você não foi no banheiro porque você não teve tempo? E o que aconteceu? Vindas coceiras, infecções, inchaços, porque não teve tempo de respirar para você. Não teve tempo de parar 1 minuto ou 5 segundos e se conectar. Então tem muito isso, tá? Sentir o humor da sua voz, sentir o seu interior, porque o respirar é tudo isso, tá? Tem muita gente que sofre de trombose, enxaquecas terríveis, porque não tem tempo, não para respirar, corre o seu cotidiano sem pensar em si. E hoje em dia a gente está nesse automático, então vamos dar um basta. Vamos entender que a gente, pessoa, eu, Paula, você, tá? Precisa se entender, precisa se conectar consigo mesmo, porque o corpo está preparado para se tratar naturalmente. É pisar o chão descalço na terra e parar de falar que a terra tem bichinho. Onde já se viu isso? Que o natural se faz mal. Ultimamente as pessoas estão assim, ai, não pisa aqui que aqui faz mal. A criança hoje não pode comer um pedaço de terra. Quem é que não foi criado dobrando na terra? Com a criança, há 30 anos atrás, não comeu como fala, um grão de terra. Solta essas crianças, hoje não, né, por causa da pandemia. Solta essas crianças no parquinho, você não vê, mas eles fazem. E por causa disso você se torna, nossa, aquela agressividade, falando para a criança que ela não pode. Como que ela não pode brincar com a natureza? Por que ela não pode ter esse contato? Por que ela não pode ainda, como criança, na inocência, se conectar consigo mesma? Que é isso que a criança faz. Nós é que perdemos essa conexão.
Então, entender e o voltar aí, você pode entender até o que está acontecendo com seus filhos e fazer essa autoanálise, tá? Então, é muito importante isso. É um respeito, é respeitar-se, se cuidar, tá? Energizar-se a si mesmo. Então, essa semana vai ser, eu vou trazer a aromaterapia como educação, tá? Uma vivência de educação integrada para o autoconhecimento, a autoanálise, tá? Então, vão ser hoje, amanhã e sexta-feira que eu vou fazer a aula PET, tá? Também com esse autoconhecimento, tá? Como autoanálise, porque tem muitas coisas que até com o PET acontece e você não entende, tá bom? Então a gente vai trazer aí a limpeza com o pinho siberiano, eucalipto, que são fontes transformadoras de ativar as células do corpo, tá? E o nosso e a nossa autoestima também resgatar, tá? Que a gente sempre começa com limpeza. Não adianta você tratar, eu quero tratar o meu humor só com o limão, que são óleos, né, que tratam o humor, tratam a depressão, se você não fizer a limpeza nenhuma. Então não adianta. Se você tem que sempre que começar a limpeza primeiro, tá? Outro óleo que a gente usa em sequência, depois de 7 dias para 4 dias, tá? Depois começa a limpeza novamente com 7 dias, tá? Sempre tendo 4 dias de descanso. Por que os 4 dias de descanso? No primeiro dia você não vai sentir nada, tá? Porém, o óleo vai estar tratando você ainda, porque você fez uma sequência de 7 dias, ele está dentro de você ainda em tratamento, fazendo você se resolver. E aí onde a gente faz a autoanálise de tudo, tá? Que a gente volta lá no comecinho, que a gente começou as anotações, foi ver aonde a gente já conseguiu se entender, o que precisa voltar e ir resgatando, sempre um a um, tá? O alecrim, a clareza mental, tá? Traz ânimo, coragem, desbloqueio, tá? O fluxo energético, ele se torna, deixa de ser denso, tá? Para você conseguir fluidificar e passar para uma nova fase de entendimento. A gente traz também o lemon, o tangerina, que são óleos cítricos, o bergamota, tá? Para tratar as tensões durante esse período. Tratar também do emocional, porque não adianta só fazer a limpeza, porque tem coisas que acabam sendo agressivas, tá? Os óleos de limpeza, eles trazem muita coisa que a gente nem pensava em ter. E muitas vezes o trazer para fora dá grandes crises de choro, né? Dá vontade de se esconder. E é fato. É uma coisa muito interessante, foi o que aconteceu comigo durante a vivência no estudo, tá? Quando eu comecei a estudar aromaterapia. O Siberian, ele trouxe uma transformação que eu não me entendia, tá? O primeiro contato com ele foi uma vontade imensa de vomitar, sabe? De pôr pra fora, de jogar aquilo pra fora. E eu não tinha nada. E eu tentava jogar alguma coisa pra fora. Até a professora na época virar e falar assim, você tá jogando o que tá sujo dentro de você. O seu auto-boicote, a sua auto-punição. Então, assim, embora você tenha parado de sentir, porque, assim, eu senti a primeira respiração, depois ele sumiu, não consegui sentir mais. E ele foi trabalhando isso. Ela falou assim, ele foi trabalhar aí dentro, ele não precisa trabalhar seu nariz para você ficar sentindo o cheiro dele o dia inteiro. E trabalhando no colar difusor, tá? Não foi de ficar passando, não. A gente na aromaterapia começa com colar difusor, né? O respiratório, o contato, ou na mão, respirar profundamente 3 vezes, tá? E ele fez esse primeiro contato, vomitar. Segundo contato, tontura. Ué, aí ela virava pra mim e falava assim, você não tá estudando um óleo de limpeza? Então vamos lá. Se ele tá limpando você energeticamente, ele tá te trazendo que tudo que tá dentro de você, ele vai te transformar. Bem-vinda, Thaís. Ele vai te transformar. Então, o que estava sujo, ele tentou jogar para fora com o quê? Com a arte vômito. Você se auto-boicotou, ele vai te deixar zonza,
durante alguns minutos e vai fazer você embaralhar os seus sentidos e começar a tratar, tá? Não é com todo mundo que acontece, tem gente que nem sente, mas aparece em ações do dia a dia da pessoa. Eu senti na presença dele, tá? Mas tem pessoas que não, trabalha com ele naturalmente. Mas é interessante você entender que ele pode fazer você jogar para fora, o se expressar, né? O medo de aparecer, que nem não ser aparecida, tá? Não ser a grande fruta de colocar na cabeça e sair para todo mundo olhar, não. Mas o falar, o expressar, o parar de se esconder, o de se achar sempre vítima. Que expressão e aparecer é isso, tá? Não é que a pessoa quer se aparecer. A pessoa, ela precisa mostrar o seu lado bom. Ela precisa esvaziar os sentimentos. E muita gente não faz. E mesmo aqueles que fazem, mesmo na fase de brincadeira, ainda esconde coisas. Porque tem gente que é hiper risonha, fala o que vem pela mente, mas aqui dentro ela esconde um balde que quando ele se transforma, ela se fecha, tá? E onde ela se maltrata. Então tem vários tipos de contato para limpeza, tá? O Siberian por causa disso. Essa transformação de transmutar as energias, ela é muito importante para isso. Bem-vinda, Daiane. Então são esses óleos, né? Pinho siberiano, que é a limpeza, eucalipto, brilt, que são os óleos canforados que eu falei, tá? E clareza mental, do transformar, ou você que começar a entender o que está acontecendo com você, tá? Também desbloqueio, fluxo energético, também, tá? Alecrim. O alecrim, ele tem uma transmutação muito importante, tá? Que você usa não só no seu cotidiano, você pode estar usando não só na respiração, você pode estar usando no difusor, no colar difusor, você pode estar usando no contato com a pele, tá? Pode sim. Mas quando a gente faz limpeza e clareza energética, tá? Que a gente manda comandos do olfato para o nosso cognitivo, sempre respiratório. É sempre o primeiro contato, tá? Agora, os olhos que a gente transpondem, né? De calma. Também a gente se renova com o brilt, tá? E o manjericão. Há quem fale que as folhas verdes não nos trazem grandes momentos. Sim, traz, tá? Elas trabalham também em vibrações, tá? Positivas no nosso corpo. Tanto o alecrim quanto o manjericão, tá? Trazendo o nosso novo começo. E nunca é tarde para recomeçar e se entender pessoalmente dentro de si mesmo, tá? Transformando seus traumas em, em desgastes, tá? Vendo onde ele foi trabalhando nessa tensão emocional, que geralmente traumas, ele trabalha com, ele começa a maltratar o corpo muito através do pulmonar, tá? Circulação, muita gente que tem trombose, problemas de bronquite, problemas até na cabeça, labirintite e outras questões tem a ver com traumas, tá? Isso é comprovado cientificamente, provado nos nossos, também vários estudos que vocês podem procurar aí na internet, hoje é muito aberta, tem vários estudos, sempre comprovem que geralmente os traumas eles trazem o pior de nós, né? E quando a gente compromete uma circulação, a gente compromete o corpo inteiro. A gente compromete a nossa cabeça, o nosso sensorial, né? O corpo inteiro. Porque tudo trabalha através da circulação. E quando a gente faz esse arco circular, a gente trabalha com o quê? Com a reativação. Então, por isso que o óleo, ele é benéfico, sim, de forma natural, e ele está sempre integrado ao corpo. Gente, eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado dessa autoanálise, tá? Com os óleos essenciais. Que venha participar das nossas aulas, nós vamos ter outra amanhã, tá? E eu vou trazer ainda muito mais coisas para vocês entenderem o que é essa autoanálise, tá? E a aromaterapia educacional, ok? Gente, boa noite, obrigado e sejam sempre bem-vindos na aromaterapia. Beijos.